o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E mesmo sendo o Senhor tão grande, tão poderoso, o Senhor quer habitar dentro de nós. Mesmo sendo o Senhor quem o Senhor é, um Deus tão grande, tão poderoso, tão magnífico, o Senhor quer morar em nós. E nós estamos aqui, meu Pai, nesta manhã, para convidá-lo. Entre, pode entrar, meu Pai. Entra na nossa vida, entre no nosso coração, que a partir de hoje e todos os dias seja o Senhor o primeiro, seja o Senhor o nosso guia, seja o Senhor o nosso condutor, porque uma vez o Senhor conduzindo as nossas vidas, meu Pai, nós vamos chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Se nós mesmos dirigirmos, se nós mesmos fizermos a nossa própria vontade, achando que estamos indo para frente, corremos o risco de não estar saindo do lugar, meu Pai. Mas quando nós colocamos o Senhor para dirigir, quando nós colocamos o Senhor para nos guiar, para que o Senhor nos leve aonde o Senhor quer, então estamos em boas mãos. Estaremos em ótimas mãos. Senhor, perdoe os nossos pecados. Passe uma esponja embebida com teu sangue para nos lavar, para tirar tudo que não te agrada. E que nesta manhã, meu Pai, a tua igreja, os teus servos, os que estão aqui presentes e os que estão acompanhando, meu Pai, em qualquer parte deste mundo, pelas redes sociais, aonde quer que ela esteja, que ela seja alcançada também pelo Senhor. Existem pessoas que estão nos acompanhando, meu Pai, da Ásia, de lugares que é proibido falar do Senhor, e elas conseguem acompanhar, meu Pai, o culto, a reunião, a pregação, e elas dariam tudo para estar agora num banco da igreja, mas não podem, não tem uma igreja lá para elas congregarem, não tem a liberdade que nós temos aqui no Brasil, e tanta liberdade que temos, que muitas vezes fazemos uso errado dessa liberdade, deixamos de congregar, deixamos de estar em comunhão, deixamos de estar na tua casa, Pai.
mas eu oro, meu Senhor, pelos que aqui vieram. Eu oro por aqueles que, meu Pai, não puderam vir porque estão no trabalho. Enfim, que o Senhor Espírito Santo também possa, meu Pai, de alguma forma, de alguma maneira, abençoá-las. Mas os que vieram, os que estão aqui conosco, online ou presencial, que aconteça algo nesta manhã esplêndido, que aconteça algo nesta manhã glorioso, e que ao término desta reunião, esta pessoa saia daqui renovada, saia daqui fortalecida, que ao término desta reunião, meu Pai, o teu povo, os teus servos, a tua igreja, seja uma igreja forte. As fraquezas, as debilidades, que fiquem aqui neste altar, e que deste altar ela se revista, ela se renova, que ela saia, meu Pai, exalando o bom perfume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, nós hoje vamos fazer, meu Deus, de acordo com a direção do Senhor, diferente. Normalmente nós no início oramos pela cura, no início nós oramos pelas famílias, no início nós fazemos várias orações. Hoje nós vamos nos dedicar à tua palavra, nós vamos nos dedicar, meu Deus, ao Senhor, vamos nos dedicar ao que o Senhor tem para falar conosco, Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, que tudo que nós fizermos aqui nesta manhã, que seja feito conforme a tua santa vontade. Peça a direção a Deus, peça para que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha falar com você, que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa, através da sua palavra nesta manhã, meu amigo e minha amiga, falar contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê bom dia para a pessoa que está perto de você. A paz, dá um sorriso. O homem pode tentar com palavras que desanimar, mas eu creio nos planos que o Senhor preparou para mim. É bem maior do que os olhos possam ver. Bem maior do que eu posso imaginar. Eu creio nos planos de Deus, eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar, confio no Senhor, tudo vai se cumprir. Graças a Deus. Podem sentar. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor Romanos capítulo 6. Nós vamos meditar em Romanos capítulo 6. Por favor. Romanos 6. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra Romanos 6. é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz
você já encontrou, coloque a mão em cima. Espírito Santo, fale conosco, meu Deus. Nós só temos o Senhor e não queremos dividir os nossos ouvidos com a tua palavra e a palavra do mundo. Queremos ouvir a voz do Senhor. Então, meu Pai, fale conosco em nome de Jesus. Diz assim, Romanos 6:15, para não ficar muito extenso, nós vamos ler a partir do 15. Embora o 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E nós vamos falar da graça. Aí o 15 diz assim: e daí? Romanos 6:15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Uma pergunta. Havemos de pecar porque não estamos mais na lei? E sim na graça? De modo nenhum. Nós vivemos num mundo onde muito se fala de amor. E por conta do amor, preste atenção para você não entender errado. Por conta do amor que se fala tanto, que se diz tanto neste mundo, o pai não pode corrigir o filho pode fazer o que quiser, porque o pai não pode interferir. O filho faz o que quer, tem o que quer, vive do jeito que quer, e olha o mundo como está. Olha o resultado do mundo que nós vivemos. Porque esse é o amor que as pessoas pensam que é o correto. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Então as pessoas dizem assim: Deus é amor, e por Ele ser amor eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque Ele me deu livre-arbítrio e Ele é amor. Ele sempre vai me amar, Ele sempre vai me entender, Ele sempre vai estar comigo. E não é assim. Aí o Espírito Santo, a gente está falando de Novo Testamento, está falando: vem cá, nós vamos pecar porque não estamos na lei? Porque nós estamos na graça, estamos debaixo da graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós podemos viver pecando? Diz aí: de modo nenhum. Não estamos na lei. Porém, na lei, para se consumar o pecado, ou melhor, para se caracterizar o pecado, tinha que haver a consumação do ato. O adultério tinha que deitar a pessoa, tinha que ter o ato sexual para se caracterizar um adultério. Jesus disse que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção, já o quê? Já pecou. Não está escrito? Sim ou não? Então é mais difícil. Nós não estamos na graça, ou melhor, perdão, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Mas olha o que a graça diz. Jesus não aboliu o pecado. Jesus não revogou que agora a gente pode viver de qualquer maneira. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu vou dar um exemplo, um pequeno exemplo de algo que dizem que aconteceu de fato, para você entender o que é a graça. O que vem a ser a graça? Vou dar um exemplo. Conta-se que lá nos Estados Unidos, no Velho Oeste,
Você sabe que nos Estados Unidos existem estados que até hoje têm a pena de quê? Bom dia, pessoal. Vocês já chegaram? Bom dia. Tem a pena de quê? De morte. E dizem que na época do Velho Oeste, um rapaz que era muito bom, um rapaz que era muito dado, muito gentil com a comunidade, tinha admiração de todos daquele lugar onde ele morava, ele veio a cometer um crime. E o crime pelo qual ele cometeu era passivo de morte. Ele seria levado à forca. Mas você sabe que lá também tem a lei, e diz a lei que depois de julgado, o governador tem o poder de executar, de deixar que executem, ou de dar o salvo-conduto de dizer não. E aí, como esse rapaz que cometeu esse erro, ele era uma pessoa boa, uma pessoa bacana, teve um ato errado, falho, mas ele era muito bacana, então mandaram muitas cartas para o governador interceder por ele, para quando viesse a sentença, o governador então apelar pela sua absolvição. E como foram muitas cartas, o governador não conhecia ele, o governador então disse assim: eu vou lá na cadeia e vou conhecer esse rapaz, já que tanta gente, o crime que ele fez é bárbaro, mas tanta gente falando bem dele, tanta gente defendendo ele, eu vou lá. E o governador então foi, mas não foi como governador. Pegou uma Bíblia, colocou debaixo do braço e foi como se fosse um religioso, como se fosse um pastor, missionário, para pregar para ele. E chegou lá, levaram o governador, levaram o missionário até aonde o rapaz estava, a cela. Quando chegou lá, esse rapaz ele não gostava de ouvir a palavra, ele detestava, ele estava revoltado. Poxa, eu vou morrer, que é essa palavra, que Deus vai fazer nada por mim, eu vou morrer. E aí quando o governador chegou, ele começou a xingar o governador, ou melhor, o missionário. Ele começou a xingar o missionário, e o missionário então tentando falar com ele, tentando ouvir a história dele, e aí ele começou a pegar o que tinha lá e jogar. E aí a segurança do governador entrou e tirou o governador, porque partiu para a agressão. Tiraram o governador. Quando tiraram o governador, o carcereiro veio e falou para o preso: você sabe quem era esse homem? Ele era esses crentes? Não. Era o governador. E você sabe o que ele tinha dentro daquela Bíblia? Ele tinha uma carta para dizer que você não seria enforcado. Você não seria enforcado. Mas você desprezou o governador, você desprezou, e agora é tarde. E aí marcaram o dia da execução, e no dia da execução esse homem pediu a palavra. Ele pediu a palavra. Antes de morrer, ele disse que queria dar um recado. Eu disse que ia contar uma história para ilustrar o quê? A graça, exatamente. Eu disse que ia contar uma história que ia ilustrar o que é? O que é? A graça. Muito bem. O homem pediu, o bandido lá, o assassino, pediu a palavra. E disse assim: olha, eu quero dizer a todos que estão aqui presentes que hoje eu vou morrer. Vou morrer enforcado. Mas eu quero dizer para todos vocês que eu não vou morrer enforcado pelo crime que eu cometi. Eu não vou ser enforcado pelo crime, pelo ato muito errado, muito falho que eu fiz, mas não é por isso que eu vou morrer. Eu vou morrer por quê?
porque eu rejeitei a graça do governador. Ele veio aqui me defender, ele veio aqui me absolver, mas eu não dei ouvidos, eu não dei ouvidos, eu não quis, eu rejeitei, eu desprezei a graça, por isso eu vou morrer. E não é assim conosco? Sim ou não? Você vê que nós em Cristo Jesus já fomos absolvidos do nosso pecado, só que muitas vezes a gente não dá ouvidos à palavra dele. Então não é Deus quem vai nos condenar, não é Deus quem nos condena, são os nossos atos. A graça já foi, mas não quer dizer porque estamos na graça que a gente pode fazer o que a gente quer. Nós temos regras para serem obedecidas. Nós temos a palavra de Deus. Aí seguindo ele diz assim, deu para entender o exemplo? Ele não morreu, claro, ele foi condenado pelo que ele fez, mas se ele tivesse aceitado o governador, ou seja, se ele tivesse aceitado a graça, se ele tivesse aceitado aquele homem que estava ali para absolvê-lo, ele não teria morrido. Assim somos nós. Se nós aceitarmos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também vamos ter a vida eterna. Aí ele diz assim, seguindo diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para o quê? Para a morte, ou da obediência para o quê? Para a justiça. Olha só, vê bem. Se eu obedeço o pecado, eu estou caminhando para a morte. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu estou caminhando para a justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Aí ele diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem. Aí o apóstolo Paulo, autor do livro de Romanos, embora lá no finalzinho de Romanos diz que foi uma outra pessoa que o escreveu, mas ele escreveu o que Paulo estava mandando ele escrever. Então o autor do livro de Romanos é Paulo. Aí Paulo diz assim: olha, eu estou falando isso como homem. Versículo 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Aí o apóstolo Paulo nos leva a fazer uma reflexão de quando nós não tínhamos o Senhor. Eu estava conversando há um tempo atrás com um rapaz lá no Partenon, e esse rapaz, ele falou assim: olha, eu cheguei a ter de uma única vez, não é tive, perdi, depois tive de novo, não. Eu cheguei a ter de uma única vez 8 carros, 8 veículos, entre de passeio e da minha empresa. Ele falando: eu cheirei tudo em cocaína, perdi tudo. A vida dele era subir e descer, trabalhando, conquista isso, aquilo outro,
mas daqui a pouco se entrega aos vícios e perde tudo. E dessa vez que ele me procurou, ele falando que ele trabalhou 30 dias direitinho de empregado, porque perdeu tudo, estava trabalhando de empregado, mas abriu uma porta boa, ele trabalhando, recebeu o salário. Ao invés de ir para casa, foi para o lugar errado. Na sexta-feira, só chegou em casa na segunda noite. Mais de 4.000 reais ele usou nos vícios. O apóstolo está falando assim: naquele tempo, sem Deus, a gente faz o que quer, do jeito que quer, mas qual o resultado disso? Qual o resultado disso? Ele diz assim, ó, naquele tempo, 21, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Recompensa. A recompensa. Você trabalha e vai ter no final do seu trabalho a sua recompensa. Qual o salário do pecado? Qual a recompensa do pecado? A morte. E não é a morte literal, não é nós morrermos, todos nós vamos. Não é essa a morte. A Bíblia, quando a Bíblia fala de morte, é a separação do homem de quem? De Deus. Essa que é a morte, porque ela é para sempre. A morte não é quando nós fecharmos os olhos e nunca mais respirarmos e voltar ao pó. A morte é a pessoa partir daqui sem a salvação, sem Deus. Por isso eu falei na quarta-feira, até agora nós não trabalhamos para quarta-feira, a gente só fala do domingo, mas nós vamos, nos próximos dias a gente vai divulgar direitinho para preparar o filme. Nós vamos ter na quarta-feira à noite mostrando sobre a volta de Jesus, os sinais que precedem a volta de Jesus, o que acontece quando uma pessoa parte, morre sem Jesus. Nós vamos estar mostrando aqui em breve. A gente vai preparar o filme direitinho, de 15 minutos mais ou menos, para a gente exibir aqui o filme. Mas pense nisso: o salário do pecado é a morte, ou seja, separado de Deus, passar a eternidade sem Deus. Quando a Bíblia diz que quando nós morrermos e morremos em Cristo, morremos salvos, a Bíblia nos chama de morte. Rapaz, não chama de morte, mas chama de vida eterna. Mas a pessoa que parte deste mundo sem Deus, a Bíblia chama de morte eterna. Mas por que morte? Porque está separado de Deus. Mas é para sempre. A alma da pessoa vai estar lá gemendo para sempre. Assim como a alma dos que partirem salvo vai estar na glória para sempre. Pense nisso. Amém? Curve a sua cabeça. Antes de você curvar a sua cabeça, olha aqui, pastor, por favor. Nós vamos fazer uma oração. E nós vamos ter a ceia, está aqui preparada a mesa. Quem pode e quem não pode participar da ceia? Nós entendemos que só tem uma regra que impede a pessoa de participar da ceia. Só tem uma regra, só tem uma coisa: é ela
não querer dar a vida dela para Jesus. Não é o erro, não é o pecado. Olha o exemplo que eu dei lá do Velho Oeste. O rapaz não ia morrer porque matou, porque fez algo errado, mas porque rejeitou a graça. Então, não importa o que você fez, não importa o que você fez até aqui, o que importa é daqui para frente. Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar, quando há o arrependimento. O Senhor Jesus, João Batista fazia isso, e Jesus veio fazendo a mesma coisa, pregando o quê? O arrependimento. As palavras, o ministério do Senhor Jesus iniciou pregando o arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus chega até nós através do arrependimento, da fé, da pessoa se arrepender. Não é do que você fez. O reino de Deus não se distancia de você pelo que você fez. O reino de Deus não se distancia de nós porque nós fizemos muita coisa errada. Não. O reino de Deus se distancia se nós rejeitarmos o Senhor e não nos arrependermos. Então essa oração que nós vamos fazer agora é para você fazer uma meditação. Mas eu não sou batizado, mas olha, eu não sou isso, mas eu não sou aquilo, mas olha, eu não entrego o meu dízimo, mas eu não sei o quê. Tudo isso são doutrinas e costumes que vão sendo colocados. Por exemplo, quer ver um costume? Eu disse que você vai curvar sua cabeça e vamos fazer o quê? Mas isso está na Bíblia? Não está, não. Pastor, mas se não está na Bíblia, por que nós vamos fazer? Porque nós vamos orar, nós vamos conversar com Deus. Não é errado. Não é porque não está na Bíblia que é errado. Não é errado. Mas você não vai ver isso lá na ceia, que eles faziam. Eles não faziam. Então são costumes que a gente vai introduzindo dentro. E às vezes tem um costume, se você não entregou o dízimo, não estou criticando a igreja que faz, não, cada um faz o que o Espírito Santo gosta. Mas tem lugar, se você não pagou o seu dízimo, você não pode ceiar, você não sei o quê. Na Bíblia nós não vamos ver nada disso. Pela Bíblia, diz lá, todo aquele que crer e for batizado será? Não tem detalhes, mas tem isso, mas tem aquilo, não tem. Então curve a sua cabeça. Nós vamos nos preparar para comermos pela fé a carne e beber o sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, como eu disse para os teus servos, nós não vamos ver na Bíblia, curve a cabeça, olha, você tem que orar antes, olha, você tem que fazer isso. Não tem. Mas por que eu pedi para que eles façam? Porque muitas vezes o nosso acusador tenta nos acusar de que nós não merecemos, tenta nos acusar de que nós não somos dignos, tenta nos dizer que nós não podemos. Mas em Cristo Jesus nós podemos tudo é lícito. E principalmente nos assentar à mesa e comer a tua carne e beber o teu sangue. Meu Senhor, meu Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor Espírito Santo dê forças para este homem e para esta mulher. E essa pessoa que está em casa, eu pedi que preparasse um pedaço de pão, um pouquinho de suco da uva, que o Senhor Espírito Santo possa também preparar para que a tua igreja seja uma igreja forte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra os olhos. Se tinha alguém
que não poderia participar da ceia, chamava-se Judas. Porque diz a Bíblia que ele metia a mão na oferta, ele roubava, e ele estava com o intuito de vender Jesus por 30 moedas. E se você ler na Bíblia, Jesus entregou para ele o pão. Quem vai trair o Senhor? Quem eu entregar o bocado molhado. Jesus deu para ele. Ah, mas aí Judas depois se matou, mas ele não se matou porque participou da ceia, não, ele se matou porque estava dentro dele um espírito mau e ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Você vê que Jesus honrou ele. E a ceia, um dia você vai a Israel. Não, ninguém vai a Israel. Eu estou dizendo que vai, vocês ficaram assim, porque está em guerra, mas não vamos orar, Deus vai colocar a mão. Você não tem vontade de ir a Israel? Não? Tem ou não tem? Quem tem vontade de ir a Israel? Então, Deus vai te abençoar e você vai. Nós vamos juntos. O dia que você for, você vai ver como que era a ceia na época deles, como que era a mesa em forma de um U, como que as pessoas se portavam à mesa, de qual lado sentavam as pessoas mais importantes. Quem na cultura judaica, quem recebia o primeiro pedaço é porque era mais honrado. Judas foi honrado por Deus, mas ele não aproveitou. Mas que nós venhamos aproveitar nesta manhã. Amém, igreja? Eu vou tirar aqui, vou só puxar um pouquinho a mesa para cá, só um pouquinho. Hoje eu não vou levar. Você vai sair do seu lugar quando eu chamar, vai vir aqui e vai pegar o pão, vai pegar o vinho. Não coma e nem beba ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, fique em espírito de oração, fique em espírito de oração. Apaga para mim, se as luzes, por favor. Ele levou sobre si as nossas transgressões, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si As nossas maldições. Ele sofreu Ele sofreu para que
você, meu irmão, minha irmã, você lembra de onde Ele te tirou? De onde Ele nos tirou? Agora Me regozijo, desde que o aceitei. desde que o aceitei. E na tempestade, E na tempestade eu posso sossegar. Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. meu Pai, meu Senhor, nós nos lembramos quando o Senhor nos estendeu a mão. Nós, meu Pai, éramos perdidos. Não tínhamos, meu Senhor, a certeza de nada. E mesmo sendo pecadores, mesmo, meu Pai, muitas vezes blasfemando contra o Senhor, contra a Tua palavra, o Senhor amou o mundo de tal maneira, como eu dizia no início da pregação, a diferença do amor deste mundo, que diz que é amor, mas que não pode corrigir, o pai não pode ensinar, o pai não pode exortar o filho pode fazer o que for, que quiser. Esse é o amor que o mundo prega. Mas o amor do Senhor é disciplina, é organização, meu Pai. E o Senhor foi lá no vício que estávamos, na vida errada que estávamos, e nos tirou de lá. E como nós pregamos nesta manhã, havemos de pecar porque estamos na graça? De modo nenhum, como está escrito. Ah, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Salvador, porque o Senhor é o nosso tudo, porque o Senhor é o nosso Pai. Te adoramos. Que esta manhã, meu Pai, seja uma manhã de avivamentos, seja uma manhã de renovação, seja uma manhã de fortalecimento, que a tua igreja, que a tua serva, que o teu povo que veio aqui nesta manhã, meu Pai, possa dizer assim: valeu a pena ter ido, valeu a pena porque o Senhor me atendeu, valeu a pena porque o Senhor me fortaleceu, valeu a pena porque o meu Senhor me abraçou, me envolveu com a tua santíssima presença. Aleluia, oh aleluia, te adoramos, fale com Ele, minha amiga, fale com Deus, abra a tua boca agora, e fale com o Senhor Jesus Cristo, fala para Ele que você o ama, que você o adora, que você o quer, que Ele é a razão do teu viver, que Ele é tudo para você, Ele é o pão da vida, aleluia, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, de geração em geração é o único que é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Te adoramos, meu Pai, te adoramos, meu amor, minha vida, meu Salvador, meu Senhor, aleluia. Levante o pão na sua mão. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aleluia. Meu irmão, minha amiga, quando você comer este pedaço de pão, que você seja fortalecido.
E mesmo você que está em casa agora, ou no presídio, onde quer que esteja, no hospital, pegou um pedacinho de pão, está aí na sua mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este pão seja consagrado e que a partir de agora, ele seja a carne do Filho de Deus, que tira os pecados do mundo. Coma agora o pão. Coma agora o pão. Mastigue bem. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. Te adoramos, meu Pai. Te adoramos, Salvador. Deus Emanuel, quer dizer Deus conosco. O Deus que não faz acepção de pessoas. O Deus que não olha para o nosso passado, mas olha para a nossa intenção. E a nossa intenção, meu Pai, a partir de hoje, de agora, é de te adorar, de te exaltar, de te glorificar. De fato, de verdade, ter a nossa vida em tuas mãos. De fato, de verdade, meu Pai, ter a nossa vida no Senhor. Aleluia. Pegue agora o cálicezinho, levante nas suas mãos. Depois de haver cegado, pegou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Antes de você beber, faça uma aliança com Deus. Faça agora um voto com Deus de que a sua vida não é mais sua, de que a sua vida não é mais sua, mas você abre mão para Ele e por Ele e para a glória dEle. Que a partir de hoje você não vive mais, mas que Cristo viva em você. Que a partir de hoje Ele seja o primeiro, que Ele esteja sempre, sempre em primeiro lugar. Aleluia. Sabe, meu Pai, nós vivemos num mundo em que pouco se prega contra o pecado, pouco se fala contra o pecado. Parece até, meu Pai, que as obras vão justificar diante do Senhor. E a única obra que vai nos justificar diante do Senhor é a obra que o Senhor fez. O Senhor morreu para nos salvar. Agora eu preciso estar de acordo, em conformidade com o Senhor. Então, meu Pai, nós te apresentamos este cálice. Que seja o sangue do Senhor para nos lavar, para nos purificar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Beba o sangue de Jesus pela fé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Exaltado seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Vamos adorar. Vamos adorar. Aleluia. Levante as suas mãos e cante. Vamos invocar teu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Senhor. Eu vou adorar Só o Senhor é digno. ao Deus sem igual, que Ele acompanha em todo lugar. Eu vou adorar
todo meu coração, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Senhor. Cristo veio em minha vida em dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Fala para Ele, meu irmão, minha irmã, que você o ama, que você o adora, que Ele é a razão do teu viver, que Ele é mais importante do que o ar que você respira. Fala para Ele, diga a Ele, Ele está aí. Ele está aí do seu lado, Ele está aí dentro de você, e Ele quer estar com você todos os dias da sua vida. Para quando você partir desta vida, você está com Ele. Hoje Ele está conosco, mas um dia nós estaremos com Ele na glória, aleluia. Hoje nós não podemos vê-lo, hoje nós não podemos vê-lo, tocar, apenas senti-lo, apenas perceber que Ele está aqui. Mas um dia nós estaremos face a face com Ele. Um dia nós estaremos face a face com Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é o seu nome. Deus da glória, Deus da glória, receba o louvor da tua serva, do teu servo, essa pessoa que tem passado por tantas lutas, tantas tribulações, mas ela não baixa a cabeça. Sim, meu Deus, esta pessoa que tem passado por tantas lutas e batalhas, mas não baixa a cabeça, continua firme, olhando para o autor e consumador da fé. Te adoramos, meu Pai, te adoramos. Receba o nosso louvor, mas receba também a nossa vida. Segure nas nossas mãos, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, meu Deus, olhar para trás, não nos deixe desistir nunca, jamais. Que nós venhamos permanecer na Tua presença, que nós venhamos permanecer, meu Pai, com o Senhor. Sim, meu Deus, que nós venhamos permanecer todos os dias da nossa vida, e que através da nossa comunhão com o Senhor, os nossos familiares que ainda não são salvos, que eles sejam salvos. Os nossos familiares que ainda não Te conhecem, que através da nossa comunhão com o Senhor, meu Pai, da nossa obediência à Tua palavra, meu Deus, que eles venham também se converter, que eles também venham, meu Pai, ser salvos, meu Pai. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora estenda as mãos em direção da sua casa, em direção da sua casa. Vai dizendo o nome da sua família, vai dizendo o nome de seus familiares. Eu disse que hoje seria diferente. Primeiro nós íamos preocupar conosco. Agora, fala o nome do seu marido, fala o nome da sua esposa, fala o nome dos seus filhos. Esther Madeira Vicente, Daniel Madeira Vicente, Miguel
Vicente Prado, meu Deus, Maria de Lourdes, Celita, Noídes, Adelmo, Antônio, Marcos, Eunice, meu Pai, a Lídia, que o Senhor, meu Deus, visite a Amanda, que o Senhor visite o Luiz, a Fátima, a Luciana, meu Deus, que o Senhor visita a minha família, meus primos, que o Senhor visita meus filhos, meus cunhados, meu sogro, Doraci, Noídes, que o Senhor visite, que o Senhor ponha a tua mão, meu Pai, guarda a nossa casa, guarde a nossa família, aonde quer que eles estejam, que eles sejam, meu Deus, guardados, que eles sejam protegidos, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim, meu Deus, com bastante fé, pessoal, diga, meu Deus, eu profetizo que eu, com mais fé, igreja, diga que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Amém. Graças a Deus, bem forte para o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.